Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma aquisição dentro da minha carteira visando a diversificação dela, principalmente esse aporte mais focado no setor imobiliário. Já vou adiantando para vocês que comprei mais um FII Infra dentro da minha carteira, já falei em outros vídeos a grande vantagem que ele tem, principalmente pensando na questão tributária, pois geralmente, pessoal, dentro da bolsa de valores, toda vez que você compra um ativo e tem que vender ele com lucro, você tem que pagar um percentual de imposto sobre esse lucro, como por exemplo no caso de ações. Se você faz uma compra e venda que não seja day trade, você tem que pagar 15% de imposto sobre o lucro. Porém, dentro dos FII Infras, eles têm essa grande vantagem de ganho de capital não ser tributado. Por quê? Porque eles são fundos que investem em debêntures incentivadas, ou seja, crédito de empresas que elas emitem dívida e o fundo vai lá e compra, e com isso você, por ser incentivado pelo governo, por estar na infraestrutura, você acaba não tendo que pagar imposto sobre o lucro. Isso ocorre também com os dividendos, inclusive esse aspecto é um dos aspectos que eu mais gosto perante os FII Infras. O FII Infra escolhido para entrar na minha carteira dessa vez foi o CPTI 11, que é de uma gestora muito reconhecida e antiga no mercado, que é a Capitânia. Pessoal, esse FII Infra, mostrando aqui o gráfico para vocês, está com resultado muito volátil e por isso ele está abaixo do seu preço sobre valor patrimonial. E isso para mim, principalmente quando é focado em fundos imobiliários, FII Infra, tem um grande peso. Quando ele está abaixo do seu valor patrimonial, isso para mim é um grande indicativo que pode ser um bom momento de compra. Mostrando aqui agora, adentrando dentro do nosso FII Infra, vou mostrar aqui agora para vocês a política de investimento, que é realmente aquilo que a gente já sabe, que eu já falei diversas vezes aqui no canal, inclusive é como os FII Infra gostam de trabalhar, que é ter uma carteira administrada pensando principalmente em debêntures de empresas. O objetivo de rentabilidade desse fundo de investimento é realmente ter um spread sobre o Tesouro IPCA de ou mais 1,5 até 2,5. Ou seja, vamos supor que hoje o Tesouro IPCA esteja na taxa de 6,5, IPCA mais 6,5. Ele quer, no mínimo, IPCA mais 8, porque é o início de rentabilidade que ele tem como objetivo. E esse mais 8 pode ir até 9,5, porque como eu falei para vocês, ele quer um spread entre 1,5 e 2,5 a mais do que está o Tesouro IPCA hoje. Então realmente, se isso conseguir se concretizar sem ter nenhum problema, realmente é uma rentabilidade muito boa, principalmente já acima da inflação. Pessoal, o regulamento do fundo está aqui, caso você tenha interesse, é interessante dar uma lida aqui no site da Capitânia. As características do fundo, ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano, que para mim é uma taxa atrativa, porque se for lidar com debenture, eu acho muito mais interessante a gente lidar com fundos especializados, principalmente porque o risco de crédito é muito alto. Se uma empresa não paga, se ela tem esse risco de calote, você realmente não vai conseguir nada se você selecionar ativos separadamente. É muito mais interessante, ao meu ver, a gente ter uma carteira pulverizada pagando um fundo de investimento especializado para fazer isso. O que eu vou mostrar agora para vocês, pessoal? Vou mostrar um pouco do relatório desse fundo de julho, porque não saiu ainda o fundo de agosto, o relatório de agosto para mostrar para vocês. Mas dá para a gente ter um bom direcionamento de como funciona o fundo. Vocês podem ver que o fundo começou em janeiro de 2021, ou seja, nós já temos mais de 3 anos de fundo. É um fundo para investimentos em geral, você não precisa ter mais de 1 milhão investido, ou até mesmo mais de 10 milhões, como é no caso dos investimentos profissionais, e a taxa de administração é de 1% ao ano. O valor da cota de mercado está por volta de R$ 96 e o valor patrimonial está um pouco acima. O que isso significa? Que o P sobre VP está abaixo de 1, que eu já vou mostrar para vocês. Inclusive, como eu falei, acho isso um grande indicativo em fundos de investimento, principalmente para compra. Aqui, pessoal, vocês podem ver que tem mais de 40 mil cotistas e a média diária de volume é quase 3 milhões de reais, o que para nós que não somos investidores tão grandes assim, não é problema nenhum e consegue muito fácil negociar esse ativo no home broker. Pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, eu acho legal passar sobre esse resumo, só para a gente entender realmente como que funciona o fundo. É um ativo com 80 ativos marcados a IPCA mais 8,9. Vocês podem ver que por aqui é como se fosse IPCA mais 2,5, que como eu falei para vocês, o IPCA hoje está na casa dos IPCA mais 6,3, 6,4, então realmente eles estão trabalhando
com um atrativo muito grande, com uma duration, na minha visão, baixa, de 4,07 anos. Os dividendos geralmente são de R$ 1 por cota, ou seja, está pagando muito bem. Eu logo vou mostrar para vocês quanto que está o dividend yield, que já está maior que esse 12,31. Os resultados do fundo. Tem aqui, se você quiser se aprofundar, o resultado em caixa, o resultado contábil, a alocação, pessoal. Eu vou passar aqui para vocês verem como que essa alocação está atrativa ao meu ver. Vamos já entrar nessa alocação para a gente mostrar como que está bem pulverizado, principalmente em áreas muito interessantes. Vocês podem ver que a exposição por segmento aqui, ele está bem mais focado em três posições. A maior posição é em telecomunicações, com 20% do fundo, e 19% tanto em geração de energia quanto em rodovias. Vocês podem ver que somente 3 setores são 60% do fundo. Ah, Lucas, quer dizer então que eles estão muito concentrados? Ao meu ver, não. Porque quando a gente pegando por devedor, o devedor que tem a maior porcentagem dentro de cotas do fundo é de 4%. Então, para mim, uma pulverização em crédito faz muito sentido. E aqui, pessoal, para quem quiser dar uma aprofundada, também tem as notas dos créditos. Tem crédito AA, tem crédito A, crédito AA+. Então, fiquem ligados quanto a isso. Claro, quanto mais AAA tem na sua carteira, mais interessante é com relação à prevenção de calote. Porém, quanto maior foi o rating, menor será o seu spread. Então tem que ficar ligado quanto a isso. É sempre interessante ter uma boa diversificação com relação ao rating de cada um dos devedores. Mostrando agora os indicadores desse fundo, ele está cotado hoje na casa dos R$ 95,61. Eu paguei um pouco mais caro, tá, pessoal? Eu paguei na casa dos R$ 96, vou mostrar para vocês. E o CPTI 11 está pagando incríveis 14% de dividendo. É muito dividendo, sendo que o dividendo já é isento e, como eu falei para vocês, a grande vantagem para mim dos FIINFRAs é a isenção de imposto, principalmente no lucro, quando você tiver lucro nas cotas. O P sobre VP, como eu já falei diversas vezes, está abaixo de 1, o que indica uma boa compra, ao meu ver. A valorização de um pouco mais de 8% nos 12 meses, mas você tem que pensar, pessoal, que o fundo paga dividendo demais. Então, para mim, é realmente um fundo que faz todo sentido dentro da minha carteira. Lembrando, é uma coisa muito arriscada porque é investimento em crédito, mas são gestores profissionais que tentam minimizar esse risco de crédito. Claro, pode acontecer? Pode. Vocês já viram que se acontecer, por exemplo, se fosse no maior credor dentro do fundo, seria um prejuízo de 4,10%, que é um prejuízo muito agressivo, mas não é algo que vai destruir o fundo, como se fosse 20% ou 30% em um credor apenas. Aqui, pessoal, dentro do gráfico, a gente pode ver que tem uma grande variação, porém, como a variação de cotas, como eu mostrei anteriormente, vou até voltar aqui para vocês, está muito agressiva, chegando de 110 e até mesmo bateu 93, então tem muita oscilação, os dividendos são sempre constantes. Por isso, quando a gente pega um gráfico pegando os dividendos também, o fundo está praticamente uma linha reta de subida. Pessoal, claro, rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura, fiquem espertos quanto a isso. Aqui eu já mostrei algo para vocês, mostrei o valor patrimonial, a taxa de administração. Algo interessante que eu queria mostrar é a recorrência de dividendos. Vocês podem ver que nos últimos, desde quando o fundo lançou, que a gente mostrou para vocês que foi logo no início de 2021, o fundo tem uma recorrência de pagamentos, sempre paga acima de 1%, o que é muito interessante. Já pagou 1,7%, que são meses extraordinários, que a gente tem que ficar ligado quanto a isso, mas a média, pessoal, é 1% ao mês mesmo, muito dividendo. Hoje, como eu falei para vocês, está 14,27, muito por conta desse dividendo de março desse ano, que foi 1,70, mas não esperem tanto dividendo assim. Você investe esse fundo principalmente pensando naquele 12% ao ano, que já é um dividendo muito agressivo e que eu acho muito interessante, principalmente um dos principais fatores para a gente investir em FIINFRAs dentro da nossa carteira. Agora mostrando como que está a minha carteira, mostrando o lançamento que eu comprei esse fundo. Aqui, pessoal, eu já estou começando a ter uma exposição um pouco maior em fundos imobiliários, já adiantando para vocês, eu quero ter 3 FIINFRAs na minha carteira, que assim eu consigo pulverizar bem, tanto em gestora, tanto em crédito. Porque crédito, como eu já falei diversas vezes, diversificação é interessante, mas como tem um grande risco de calote, uma pulverização, para mim, faz mais sentido. Ou seja, eu quero ter 3 FIINFRA, já mostrei aqui para vocês, 2 que eu já tenho na carteira, e vocês podem ter certeza que daqui a alguns vídeos vai sair a compra do meu terceiro FIINFRA, que eu já decidi quais são os 3 que eu quero. Já mostrei aqui para vocês o CADIF e também o CPTI, que eu estou mostrando nesse vídeo. Mais para frente vou mostrar para vocês qual que foi o outro escolhido e qual que já entrou na minha carteira, que eu vou fazer um vídeo completo, igual estou fazendo, sobre o CPTI 11 para vocês.
Então, pessoal, para você que está gostando dos vídeos, que o canal está de volta, vai deixando seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Tem algum FINFRA na sua carteira? Pense em ter, comenta que eu vou responder todos os comentários e quero muito saber a opinião de vocês. Muito obrigado e até o próximo.